Olá pessoal, na aula de hoje daremos continuação ao assunto sincronização de processos da disciplina Sistemas Operacionais. Vamos lá. Importante nós lembrarmos de alguns conceitos relacionados à sincronização de processos que as condições de corrida e os problemas de seção crítica. Então, quando mais de um processo tenta acessar uma mesma região de modo concorrente, de modo simultâneo, nós chamamos isso de condições de corrida, e a seção que eles têm como objetivo acessar é chamada de seção ou região crítica. É preciso um controle dessa região para que não sejam gerados dados inconsistentes. Para o controle de acesso à seção crítica, nós temos 4 requisitos para uma boa solução. Esses requisitos nós já analisamos em aulas passadas. Eles são a exclusão mútua, o processo garantido, espera limitada e independência da arquitetura. Se uma solução possui essas 4 características, esses 4 requisitos, ela é uma boa solução para permitir o controle de acesso à região crítica. Nós falamos também em aulas passadas a respeito da comunicação entre os processos e das metodologias que nós podemos utilizar para que essa comunicação seja realizada. Já discutimos os 4 primeiros tópicos: espera ocupada, as primitivas sleep e wake up, semáforos e monitores. Na aula de hoje nós abordaremos o tema troca de mensagens, que é caracterizado por ser aplicado em um ambiente de computação distribuída. As técnicas, as propostas anteriores não são aplicáveis a uma área de computação distribuída, a comunicação entre computadores. Elas são limitadas à utilização na máquina local. Bom, como nós dissemos, a troca de mensagens ou passagem de mensagens, os semáforos e monitores são projetados para exclusão mútua em processadores que compartilham espaço de memória e não funcionam bem com sistemas distribuídos, porque cada processador ou grupo possui sua própria memória e seria complexo. No caso dessas técnicas, não seria possível realizar o controle de acesso à seção crítica. Desse modo, como passar informação entre diferentes máquinas? Bom, a primeira questão importante dessa troca de mensagens é pensar na implementação de um link de comunicação. Se eu estou falando de uma comunicação distribuída de mais de uma máquina, eu preciso ter um meio de interligar essas máquinas. E nós temos uma estrutura física e lógica. A física seria uma memória compartilhada, o barramento de hardware ou através da rede. E o modo lógico seria direto ou indireto, síncrono ou assíncrono, automático ou buffer explícito. Nós vamos ver esses casos. Com este método, os processos enviam e recebem mensagens ao invés de ler e escrever em variáveis compartilhadas. Eles podem ser bloqueantes ou não bloqueantes, veremos como isso funciona. São necessários mecanismos de registro, de confirmação, de recebimento e de envio, porque são máquinas diferentes, e são utilizadas chamadas de sistema send e receive. Nós falamos a respeito das questões bloqueantes e não bloqueantes, e vamos dizer agora o que vem a ser um envio bloqueante ou um recebimento bloqueante e não bloqueante. Bom, o conceito de bloqueantes é quando o processo que as executa fica bloqueado até que a operação seja bem sucedida. Então, se é um envio bloqueante, aquele que envia, o emissor, ele fica bloqueado até que a mensagem seja recebida. Se o recebimento é bloqueante, o processo destinatário fica bloqueado
até que a mensagem seja recebida. Se é não bloqueante, o emissor, quando é não bloqueante, ele envia a mensagem, não se preocupa com o recebimento dela e continua a realizar operações após esse envio. Quando o recebimento é não bloqueante, aquele que recebe, o destinatário lê o valor da porta, não havendo valor nenhum, ele vai ler essa informação inválida e vai registrar como a informação a ser recebida. Então existem vantagens e desvantagens em cada um deles. Nós temos essas duas imagens para representar uma primitiva de envio bloqueante e de um envio não bloqueante. Quando o envio é bloqueante, o cliente que está enviando a mensagem é bloqueado até que o seu destinatário receba a informação e o libere. Quando o envio é não bloqueante, o cliente emissor envia a informação, não se preocupa com o recebimento, com alguma confirmação do destinatário e continua a sua execução. Com relação aos bloqueantes e não bloqueantes, existem algumas outras caracterizações. E nós vamos, nessas caracterizações, realizar uma mistura entre emissores e destinatários bloqueantes e não bloqueantes. Quando o envio é bloqueante e o recebimento é bloqueante, nós chamamos essa operação de síncrona, essa troca de mensagens de uma troca síncrona. Quando o envio é bloqueante e o recebimento é não bloqueante, ou o contrário, quando o envio é não bloqueante e o recebimento é bloqueante, essa troca de mensagens é designada como semissíncrona. E quando o envio e o recebimento são não bloqueantes, esse tipo de troca de mensagens é denominado assíncrono. Com relação à troca de mensagens, quando nós pensamos na questão do produtor-consumidor, que nós já trabalhamos esse conceito, nós assumimos que as mensagens enviadas e que não foram lidas são guardadas em um buffer pelo sistema operacional. E esse buffer é limitado. Nós temos dois exemplos aqui, né? E muitas vezes ele é um buffer limitado, onde nós temos o produtor, o consumidor e o buffer, e cada um realizando o seu papel. Nós podemos ter também essas informações relacionadas a dispositivos, sensores que enviem para um broker na nuvem informações e outros aplicativos consumidores vão realizar essa leitura das informações. Nós também temos esse conceito de produtor-consumidor e um buffer para realizar o armazenamento dessas informações. Com relação a esse produtor-consumidor com esse buffer, nós veremos esse exemplo do código de como essa implementação é feita. O envio de mensagens, a troca de mensagens é feita da seguinte maneira. Foi definido um valor n, que é o tamanho do buffer. A partir daí, o consumidor ele envia para o produtor o que nós poderíamos abstrair como 100 envelopes. 100 envelopes. Para que o produtor possa produzir essas informações e devolver os envelopes com informação para o consumidor. Então aqui o que o consumidor faz é enviar ao produtor 100 envelopes produzidos e o produtor vai começar seu processo, as suas atividades. Então ele produz um item, recebe aquele envelope do consumidor, constrói a mensagem, preenche o envelope, devolve o envelope ao consumidor. E ele fica fazendo isso de maneira cíclica. O consumidor, o que ele faz? Ele recebe o conteúdo daquele envelope enviado pelo produtor, extrai o item, envia novamente o envelope para o consumidor, para o produtor, para que ele possa produzir um novo item e consome aquele item que foi extraído. Então esse é o processo
desse envio de informações com essa definição do buffer, realizando uma abstração como se fossem envelopes que são enviados para que exista um controle de envio de informações entre produtor e consumidor. Com relação àquela característica de um envio bloqueante e um recebimento bloqueante, nós já vimos que esse tipo de comunicação, dessa troca de mensagens, é chamada de comunicação síncrona, e nós temos 4 métodos aqui para nós discutirmos esse mecanismo de comunicação, que é o Remote Procedure Call, RPC, o Remote Method Invocation, que é usado em Java, o RMI, as caixas postais e os ports. Vamos começar falando a respeito do RPC. Bom, o RPC, quando um processo pode comandar a execução de um procedimento em outra máquina, então isso é chamado de uma chamada de procedimento remoto. O processo chamador deve ficar bloqueado até que o procedimento termine. Então nós temos um cliente, um servidor. O cliente envia suas informações para o servidor. Então nós temos aqui o fluxo, as funções, os stubs, as rotinas de rede. Essa informação é lida no servidor, que realiza essas funções. Existe uma resposta, a resposta volta através da rede para o cliente e a função é desbloqueada quando recebe o resultado final. Tanto a chamada quanto o retorno podem envolver a troca de mensagens através da passagem de parâmetros. Os itens, como está descrito aqui, 3 e 8, são passagens de mensagens. Os demais itens são chamadas de sistema ou retornos dos procedimentos que foram solicitados. Então, são os retornos locais dos procedimentos e aqui a troca de mensagens. As mensagens, uma característica interessante, as mensagens trocadas em uma comunicação RPC, elas são bem estruturadas e elas são nada mais do que pacotes de dados. Cada mensagem é destinada a um RPC daemon. Lembrem-se vocês devem se lembrar dessa designação. Quando nós chamamos um processo, colocamos lá na nomenclatura do processo esse nome, significa que ele fica rodando em segundo plano, e essa execução em segundo plano é caracterizada por ficar sempre escutando uma porta ou realizando alguma atividade de maneira repetitiva. Então esse RPC escuta uma porta, e sendo que cada uma delas contém uma identificação para ouvir o que vai estar acontecendo. Se a mensagem foi enviada ou não. A função é executada de acordo com os requisitos e qualquer resposta é enviada ao requisitante como uma mensagem separada. Tá? E a porta é simplesmente um número incluído no início do pacote da mensagem. Então eu tenho a definição eu sei qual é a máquina e vou definir uma porta específica para que aquela mensagem seja lida por essa porta. Alguns desafios relacionados a RPC. A passagem de parâmetros por referência é um deles, porque a passagem desses parâmetros fará referência a mapa de memória de uma outra máquina. E esse mapa de memória, existem proteções para esse mapa de memória, assim como possíveis alterações da posição que é passada como referência. Uma outra questão, se o servidor cliente possui diferentes representações da informação, existe a necessidade de conversão. Servidor e cliente possuem diferentes representações da informação, existe a necessidade de conversão a essas diferentes representações. Como exemplo, nós temos o Big Engine e Little Engine. Diferenças de arquiteturas, máquinas podem ser diferentes no armazenamento de palavras. Por exemplo, nós temos uma máquina que seja 32 bits, a outra 64, nós teríamos problemas. Falhas também semânticas. Se o servidor para de funcionar quando executa o RPC, que informação o cliente recebe? O cliente pode tentar novamente, ou o cliente pode tentar
conforme algumas abordagens que são denominadas no mínimo uma vez, ele tenta exatamente uma vez, ou tenta no máximo uma vez. Com relação à tentativa, que ele tente novamente, tarefa simples não seria problema a realização de várias tentativas, mas no caso de uma atualização de um banco de dados, essa tarefa já seria uma sobrecarga do sistema. Como eu disse, com relação às diferentes formas de representação das informações, nós temos as representações Big Endian e Little Endian, onde no primeiro caso, em Big Endian, o bit mais significativo é armazenado primeiro, enquanto em Little Endian o bit menos significativo é armazenado primeiro. E essa informação seria lida se não houvesse a conversão, ela seria lida de um modo totalmente incorreto na máquina de destino. Vários desses sistemas RPC eles apresentam uma representação independente que é chamada de XDR, independente da máquina. Então, quando você coloca a informação no pacote RPC, ele é convertido para essa representação, e aí esse problema de diferentes formas de representação da informação em máquinas diferentes não ocorre e não virá a ocorrer se essa representação XDR for utilizada. Com relação ao funcionamento da RPC, em aulas passadas nós já demonstramos o funcionamento desse fluxograma. Então, esse fluxograma entre cliente e servidor, com a troca de mensagens, a definição da porta e o envio das mensagens, representa a comunicação, troca de mensagens através do método RPC. Nós veremos agora como funciona o RMI, que é outro método para troca de mensagens. O RMI, como a nomenclatura apresentou, é utilizado em Java e ele permite que um objeto possa interagir com outros objetos de outras máquinas virtuais Java. Então, ele utiliza essa abstração trazida pela máquina para a construção de um ambiente único onde os pacotes serão entendidos por outras máquinas virtuais rodando nesse ambiente também. Então, nós temos aqui o exemplo. Aqui o sistema RMI, onde eu tenho a aplicação do cliente. Através de stubs ele passa para a camada de referência, né, a camada remota, a camada de transporte. Depois no servidor os skeletons vão fazer com que ele seja lido. Aqui nós temos o cliente. O cliente invoca um método remoto de um objeto remoto. Esse registro, existe um registro compartilhado entre eles, onde o cliente localiza, lê as informações do registro e o servidor também, e assim a comunicação é feita. Com relação às caixas postais. Caixa postal ela é uma estrutura de dados, nada mais do que filas de mensagens, que não são associadas a princípio a nenhum processo. É um lugar para se colocar um certo número de mensagens, então uma caixa de mensagens possui um buffer limitado para um número de mensagens. As mensagens são enviadas ou lidas da caixa, não do processo, então os processos acessam essas regiões, e quando um processo tenta enviar para uma caixa cheia, ele é suspendido ou bloqueado até que uma mensagem seja removida da caixa. Então, o processo de send e de receive. Essas são as diretivas para que o processo coloque uma mensagem dentro dessa caixa ou que retire uma mensagem dela. Eu tenho o cliente, o servidor. O cliente, ele envia um endereço de caixa para o servidor preenche essa caixa com resultado, o cliente lê esse resultado. Um outro modo, o cliente envia dois endereços para o servidor, dois endereços de caixas, envia uma informação em certo endereço, o servidor lê essa informação, processa, devolve em outra caixa e o cliente lê a resposta. Aqui eu tenho uma caixa
para que o servidor alimente essa informação juntamente com os dados. Aqui eu tenho duas caixas, uma para envio da informação e outra para o recebimento da resposta por parte do servidor. E nós temos as trocas de mensagens através de ports, que é o que nós conhecemos muito pela utilização em redes, né, de computadores. Consiste em elementos do sistema que permitem a comunicação entre um conjunto de processos. É uma conexão de dados virtual ou lógica utilizado para que programas troquem informação diretamente. Nós temos TCP, por exemplo, que é numerado de 1 a 65.535, onde cada port ou porto é como uma caixa postal, porém com um dono, que será o processo que o cria. Eu quero realizar uma comunicação HTTP, eu vou usar port 80. Eu quero realizar um SSH, é o 22. SSL 443, e assim cada um dos ports vai fazer referência a uma aplicação diferente. Aqui nós temos os exemplos dos ports mais comuns, né? HTTP sobre o SSL, SMTP, aqui para alguns tipos de aplicativos que são hoje mais antigos, né? Às vezes nem estão em uso, MSN, Casa A, Xbox Live, Emule e alguns outros. Ok? Aqui nós vemos até Napster, BitTorrent e IRC. Tá? Então existem esses ports dentro daquela faixa de valores, eles funcionam para realização dessa troca de mensagens. Essas questões a respeito da troca de mensagens entre máquinas serão vistas com muito mais detalhes na disciplina de redes de computadores e sistemas distribuídos. Então agora nós vamos focar em alguns problemas clássicos de sincronização, que recebe o nome de comunicação entre processos. Esses problemas apresentam modelos de comunicação entre processos que vão envolver sincronização e paralelismo. Então, eu tenho um problema a ser resolvido, tem diversos processadores, existe um modo de dividir esse problema em subrrotinas ou subfunções para que eu possa trabalhá-los. Nós temos a taxonomia de Flynn também, que é interessante levar em consideração, onde nós temos arquiteturas de uma única instrução e um único fluxo de dados, uma única instrução e múltiplos dados, múltiplas instruções e único dado e múltiplas instruções e múltiplos dados. Essas arquiteturas, essas propostas geram visualizações ou necessidades de sincronização diferentes. E esses modelos, nós veremos 3 modelos, que são chamados de produtor-consumidor, leitores e escritores e jantar dos filósofos. O problema do produtor-consumidor, também chamado de problema do buffer limitado, já foi apresentado a vocês e utilizado em alguns assuntos anteriores, quando nós tratamos da questão da seção crítica, né, do controle de acesso à seção crítica. Ele é composto por entidades produtoras e entidades consumidoras e pelo compartilhamento de uma área de armazenamento limitada, que é o que nós chamamos de seção crítica, que é o nosso buffer. Esse problema ele auxiliou na modelagem dos principais protocolos de comunicação da internet. Tá? E nós temos aqui então o produtor, um buffer e o consumidor. Podemos ter múltiplos produtores, um buffer com capacidade limitada e múltiplos consumidores. Como eu disse a respeito das questões de comunicação na internet, então, produtor-consumidor é um problema que é utilizado na modelagem para controle de congestionamento do protocolo TCP, que apresenta como esse congestionamento TCP pode ser levado em consideração, né, administrado, gerenciado e na verdade ele leva em consideração
a questão do problema produtor-consumidor, para que as mensagens que sejam enviadas possam chegar dentro do tempo limite ao seu destino e que tanto o produtor quanto o consumidor tenham conhecimento das mensagens que foram enviadas e das que foram entregues. Aqui mais um exemplo de produtor-consumidor com essa questão do buffer limitado. Então tem um produtor, nesse caso pode ser um sensor que está enviando informações para um broker na nuvem. Então tem o produtor, ele vai enviar as informações e eu tenho o consumidor do outro lado. Caracterizando mais uma vez esse problema. O problema do produtor-consumidor consiste em um conjunto de processos que compartilham o mesmo buffer. Os processos produtores têm como objetivo sempre inserir informações no buffer e os processos consumidores retirar a informação. Mas o consumidor não pode retirar se o buffer estiver vazio e o produtor não pode inserir se o buffer estiver cheio. Esse problema clássico busca exemplificar de forma clara situações de impasses que ocorrem no gerenciamento de processos de um sistema operacional. Então, nós, em vários casos, vamos, ao analisar um problema de sistema operacional, no gerenciamento dos processos, podemos voltar ao modelo do produtor-consumidor e conseguir caracterizar esse problema de gerenciamento. Essa solução, a solução relacionada a esse problema clássico, precisa garantir exclusão mútua e a sequência correta na execução das operações. Um outro problema clássico que nós temos é de leitores e escritores. Então nós temos aqui a imagem, né, de vários leitores e alguns escritores em uma biblioteca. Esse problema clássico vai fazer referência à construção e utilização de banco de dados. Então, como eu disse, esse modelo caracteriza acessos a uma base de dados. Um sistema com uma base de dados, ele é acessado simultaneamente por diversas entidades. É preciso que se preocupe com a integridade das informações e essas entidades que realizam esse acesso simultâneo podem realizar dois tipos de operação, leitura ou escrita. E se um processo necessita escrever na base, conforme esse problema clássico, nenhuma outra entidade pode estar realizando acesso, nem mesmo acesso de leitura. Um acesso de escrita seria algo mais crítico, mas um acesso de leitura poderia incorrer em uma leitura de uma informação que está incorreta, que foi modificada. Então, suponha que a base de dados será compartilhada com diversos processos concorrentes nesse modelo, e alguns desses processos podem somente ler a base, enquanto outros poderão realizar atualizações que são leitura e escrita. A distinção entre esses papéis é feita definindo os primeiros como leitores, aqueles que só acessam para a leitura da base de dados, e os últimos que podem ler e escrever como escritores. Se dois leitores acessam simultaneamente uma informação, não há problema algum. Nenhuma informação está sendo modificada, então eu posso ter N leitores simultâneos. Mas se um escritor ou um outro processo, que é leitor ou escritor, quiserem acessar simultaneamente a base, eles podem ter alguns problemas. Então eu tenho um escritor acessando a base e algum outro processo, seja leitor ou escritor, também quer acessar a base. Isso pode gerar um problema de inconsistência de dados. Para nos certificar que esses problemas não irão ocorrer, precisamos garantir que os escritores têm acesso exclusivo à base de dados enquanto a atualizam. Isso significa que eles bloqueiam a base de dados, não é permitido acesso por parte de nenhum outro processo enquanto um escritor está na base. E aí nós temos aqui alguns exemplos. Um sistema operacional, de leitores e escritores, esse problema clássico. Quando leitores estão acessando a base, então eu tenho 3 leitores acessando a base e eu tenho a solicitação de um escritor e de um leitor. O leitor pode ser fornecido acesso a ele, porque ele vai somente realizar uma leitura de informações que já estão consistentes na base. O escritor não pode entrar até que todos os leitores sejam retirados ou se retirem da base.
Com relação a esse mesmo problema, quando um leitor está escrevendo na base, nem leitores nem escritores podem acessar essa base porque poderia gerar inconsistência. Então, como nós dissemos, os escritores devem bloquear a base de dados sempre que a utilizarem. Com relação aos leitores, se a base estiver desbloqueada, se for o primeiro leitor, ele bloqueia para evitar que algum escritor possa acessá-la. Se já houver outro leitor, o próximo leitor basta utilizar a base. Ao sair da base, o leitor verifica. Se há outro leitor, ele deixa a base de dados bloqueada. Se não há leitores, se ele é o último leitor e está deixando a base, ele desbloqueia essa base de dados. Desde que inicialmente foi proposto, esse problema foi utilizado para testar primitivas de sincronização e, como nós dissemos, relacionados a bases de dados. O problema de leitores e escritores possui algumas variações. A primeira variação requer que nenhum leitor fique em espera, a menos que um escritor tenha obtido permissão para utilizar o objeto. Significa o seguinte: nenhum leitor deve esperar que outros leitores terminem sua atividade somente porque um escritor está esperando. Então, nós temos o exemplo do slide anterior, que a primeira questão diz o seguinte: esse leitor não deveria esperar somente porque eu tenho um escritor aqui, porque ele só realizará uma leitura e não um acesso de modificação à base de dados, então a entrada dele deveria ser permitida. Essa é a primeira premissa, a primeira análise. A segunda variação, ela diz respeito ao seguinte. Bom, na verdade, vamos nos ater a essa variação. Ela tem um possível problema, a inanição do escritor. Imaginemos que nessa situação nós temos esses 3 leitores. Chega o escritor, solicita acesso, mas como a base está sendo lida, ele é bloqueado. Chega um próximo leitor e ele acessa a base. E assim eu permito que todos os leitores que chegarem acessem a base. O que vai acontecer com esse escritor? Esse escritor provavelmente vai sofrer inanição, porque todos os leitores que chegarem terão prioridade de acesso à base e ele nunca vai ter permissão de escrita. Com relação ao acesso a uma base de dados, pode ser que o escritor que chegou após pode ser que o leitor que chegou após esse escritor necessite da informação que esse escritor vai atualizar na base. Então é uma questão não só de inanição do escritor, como uma possível desatualização da base de dados com relação à necessidade que esse leitor tem de receber essa informação. Bom, então nós vimos que para essa primeira variação, a permissão de todos os leitores, mesmo que algum escritor esteja esperando, pode causar inanição do escritor. A segunda variação, a segunda abordagem, quer que uma vez que o escritor está pronto, a ação de escrita deve ser realizada o mais rápido possível. Em outras palavras, se um escritor está aguardando para acessar um objeto, nenhum novo leitor deve começar a leitura desse objeto. E de acordo com o exemplo que nós apresentamos, realmente esse é o fato mais coerente. A partir do momento que um escritor solicitou a entrada, ele aguarda que os leitores que estão acessando a base se retirem para que ele atualize as informações e, a partir daí, permita que outros leitores tenham acesso à base de dados. Em resumo, o problema clássico dos leitores e escritores: os leitores, eles não requerem exclusão uns dos outros. Então, um leitor não requer exclusão de outros leitores. Mas os escritores requerem exclusão de todos os outros para que possam atualizar a base de dados. E a escrita exige exclusão mútua de modo a garantir essa consistência nos dados. Nós temos aqui um código de exemplo para a questão dos leitores e escritores. Então foram definidos 20 leitores, 3 escritores. Eu tenho a minha função do leitor, a função do escritor, a função para que
pense nos dados, que o escritor pense no que irá escrever, e para que o escritor escreva na base de dados. O que o leitor faz? Quando um leitor entra na base, ele trava o acesso à região crítica e ele realiza uma atualização no contador de leitores, no Reader's Count. Se o leitor de contadores for igual a 1, significa que se esse leitor for o primeiro a entrar, ele trava também a base de dados. Então, no primeiro caso, ele travou o acesso a essa variável compartilhada, que é uma variável de contagem. Nós já vimos em questões, em assuntos anteriores, que essas variáveis, o count, mais e menos, podem gerar problemas com vários acessos simultâneos. Então, esse leitor, primeiramente, ele travou o contador de leitores, atualizou esse contador, verificou se é igual a 1, significa que ele é o primeiro a entrar, então ele trava a base de dados. Ao terminar o travamento da base de dados, ele destrava o contador e começa a ler a base de dados. Quando ele precisa sair da base, terminou a leitura, ele trava novamente a variável, decrementa essa variável. Se ele é o último a acessar a base de dados, então agora RC igual a 0, ele destrava a base de dados, destrava a variável e usa o dado lido. Então, desse modo, os leitores travam a utilização da base de dados. Como o escritor funciona? O escritor, ele cria suas informações, né? Ele pensa nos seus dados, então ele tem aqui a definição de um tempo aleatório para que ele gaste pensando no que vai escrever. E nesse exemplo ele fornece ao usuário um texto que o escritor está pensando e depois ele dorme durante um tempo. Ele tem um tempo de espera. Após esse tempo, ele trava a base de dados, faz a escrita na base de dados, realiza a escrita. Se ele solicitar essa trava e a base já estiver travada, ele é bloqueado. Realiza, caso a base não esteja sendo utilizada ou travada, ele realiza a escrita na base e depois de finalizar essa escrita, ele destrava a base. Ok? Então aqui existe esse sleep time só para gerar uma temporização no tempo de pensamento e no tempo de escrita. Então aqui nós temos uma descrição em código de um possível funcionamento para os leitores e escritores. E nós temos essa nossa última análise do problema clássico denominado jantar dos filósofos. Esse problema é descrito da seguinte maneira: nós temos 5 filósofos sentados ao redor de uma mesa circular para o jantar. Entre cada par de pratos existe apenas um hashi. Então nós temos aqui um prato para cada filósofo e um hashi entre cada par de pratos. Os hashis precisam ser compartilhados de forma sincronizada. Cada filósofo possui um prato de macarrão e cada filósofo precisa de 2 hashis para se alimentar desse macarrão. Então, nós vamos ver, caso cada um dos filósofos pegue o hashi que está à sua direita, depois ele não consegue obter o hashi da esquerda porque ele está na mão de um outro filósofo. E esse problema clássico caracteriza a utilização de recursos compartilhados. Como utilizar recursos escassos compartilhados, que são problemas comuns na área de computação. Então esse problema é caracterizado da seguinte modo: os filósofos comem e pensam alternadamente. As únicas funções que eles realizam são comer e pensar. Além disso, quando comem, pegam apenas um hashi por vez. Então, eles primeiro têm que acessar um dos recursos, um hashi, obtêm esse recurso, depois eles buscam outro recurso. Se conseguirem pegar os 2 hashis, eles comem por alguns instantes e depois deixam os hashis nos locais originais. E aí foi proposto por Dijkstra, em 65,
esse problema como um problema de sincronização, onde cada filósofo alterna entre as atividades de comer e pensar, e cada um dos 5 filósofos pode ser modelado, conforme essa proposta, com o seguinte comportamento. O filósofo medita por um tempo aleatório, ele pega o palito à esquerda, depois ele pega o palito à direita, depois ele come, que tem uma duração também aleatória, solta o palito à esquerda, depois solta o palito à direita. Para essa proposta, para esse problema de sincronização, existem 2 questões muito importantes que afetam essa utilização de recursos. São o impasse, que é o deadlock, e a inanição, que é o starvation. Então vamos imaginar o primeiro caso, onde todos os filósofos pegam o hashi que está à sua esquerda. Eles pegam o hashi, como não tem 2 hashis, nenhum deles, o que eles vão fazer? Não vão conseguir comer. Depois de um tempo eles soltam o hashi, e depois de um mesmo intervalo de tempo todos pegam o hashi. Desse modo acontece que eles vão sofrer inanição, porque a cada intervalo de tempo eles pegam o hashi, não conseguem se alimentar, soltam o hashi, estão realizando várias atividades, mas nunca chegam a ter acesso ao alimento. A questão da inanição, vamos imaginar que eles possuem tempos de acesso diferentes e alguns filósofos conseguem acessar mais rapidamente os 2 hashis, deixando outros filósofos sem acesso ao hashi. Nesse caso, esse filósofo não conseguiria acessar nenhum hashi. Esse filósofo acessaria somente o da esquerda, o que não resolveria o problema, e esse também não conseguiria acessar nenhum, porque ele acessa primeiro da esquerda, que sempre está nas mãos desse filósofo. Então, esses outros filósofos sofreriam inanição. Uma proposta de solução seria seguir essa sequência. Cada um dos filósofos pensa por um tempo ΔT. Ele pega os hashis, pega da esquerda, então realiza um lock esquerdo, depois um lock direito, come por um tempo, deixa os hashis, então ele faz um unlock esquerdo e um unlock direito. E esse modo, essa proposta que foi feita, ela poderia causar essas 2 situações que foram citadas aqui. Então, como evitar que algum deles fique bloqueado e sofra inanição ou deadlock? Como eu já citei, agora só conceituando, deadlock ou impasse é quando todos os filósofos pegam um exemplo, né? Quando todos pegam um único hashi ao mesmo tempo, ninguém consegue se alimentar. E starvation ou inanição, os filósofos ficam indefinidamente pegando os hashis simultaneamente ou nunca conseguem pegar 2 hashis ao mesmo tempo. Então aqui eles estão em deadlock e vão sofrer inanição. Nesse caso, eles não estão em deadlock, mas esses 2 conseguem se alimentar, os outros 3 sofrem inanição. Como evitar essas múltiplas tentativas? Um semáforo binário com exclusão mútua seria uma possível solução. Somente um filósofo come por vez. Então, se somente um deles comer por vez, nós resolveríamos isso. O problema na área da computação é que nós teríamos alguns recursos sem ser utilizados e muitos processos na fila aguardando solução. A solução seria, todos eles pensam por um tempo, eu tenho um deles que é permitido pegar cada um dos hashis, comer e soltar os hashis. Depois eu tenho o próximo. Esse problema nós vamos voltar a estudá-lo com mais detalhamento. É considerado um problema clássico de sincronização, pois é um exemplo de controle de concorrência em larga escala. Além de um controle de concorrência, nós temos que lembrar da questão dos recursos que sempre são limitados. Ele é a simples representação da necessidade de alocar diversos recursos
entre diversos processos de modo a não causar deadlock ou starvation. Existem várias soluções possíveis para esse problema de deadlock. Elas podem ser permitir no máximo 4 filósofos sentados à mesa. Então eu diminuo o número de processos que podem acessar os recursos. Desse modo eu consigo dividir melhor os recursos. Outra possível solução, outra variação. Permitir que um filósofo pegue seus hashis apenas se os dois estiverem disponíveis, né? E para fazer isso ele deve pegá-los em uma sessão crítica. Então, ao buscar um hashi, o outro já fica bloqueado de algum modo. Usar uma solução assimétrica, isso é, um filósofo de número ímpar pega primeiro seu hashi esquerdo. Então, seu hashi direito, enquanto filósofo de número par pega o hashi direito e depois o esquerdo. Desse modo, essa solução assimétrica faria com que aquele deadlock inicial não fosse causado. Esse problema é muito útil para modelar processos que competem por acesso exclusivo a um número limitado de recursos. Os periféricos, particularmente os não preemptivos. O protocolo Ethernet utiliza parte dessa solução também para modelar o envio de dados na rede. Ok? Então, só para nós lembrarmos, o Jantar dos Filósofos ele tem como característica auxílio na modelagem de uma solução livre de starvation e deadlock. Aqui nós temos um código de exemplo do Jantar dos Filósofos. Então eu tenho a função do filósofo que está relacionada à sua existência. Então, enquanto ele existe, ele pensa, ele pega cada um dos hashis, ele come e devolve os hashis. E eu tenho aqui as minhas funções, aqui são variações para a função que podem gerar soluções diferentes. No primeiro caso da escolha dos hashis, foi colocado aqui um tempo fixo, então isso poderia gerar um deadlock, né, com todos os filósofos tendo o mesmo tempo para solicitar o seu hashi. No segundo caso, a utilização de tempos aleatórios pode permitir que essa probabilidade de pegar os hashis ao mesmo tempo seja diminuída, tentando assim evitar a ocorrência de deadlock. No entanto, em nenhum desses casos é garantido que o deadlock não ocorre. Okay? Então, aqui são duas funções para que se pegue o hashi ou para que se solte ele. Nós temos uma imagem aqui que foi publicada pela ACM, onde representa a questão do Jantar dos Filósofos. Aqui nós temos um dos filósofos se alimentando. Aqui esses dois filósofos estão em deadlock e esses dois estão em starvation. Bom, pessoal, esse foi o assunto da aula de hoje. Ele está disponível no capítulo 2 do Tannenbaum, nos capítulos 5 e 6 do Deitel, que estão disponíveis na biblioteca virtual. Por hoje é só. Caso tenham alguma dúvida, eu estou à disposição para auxiliá-los. Até mais, um abraço.